Fala pessoal, eu sou o Gomes. Hoje vamos relembrar o GP do Brasil de 2022. E essa corrida vocês escolheram. E nessa etapa tivemos uma pole completamente marcante e também inacreditável. Já na sprint tivemos um pouco de caos. E na corrida a sacanagem rolou solta. Teve batida, recuperação, até treta na equipe. E desde já me desculpem pelo atraso de uma semana. Mas isso, após tudo isso, vamos logo para o vídeo. A Fórmula 1 em 22 tinha um novo carro e na temporada o Verstappen dominava e muito. Nas 20 corridas até o Brasil, o holandês venceu 14 delas, sendo 5 seguidas. E por isso no Japão, uma corrida que eu já falei aqui, o Max conquistou o campeonato. Mas o campeonato, após o México, o Verstappen logicamente liderava. Pérez o segundo, Leclerc o terceiro. E essa era a briga, a disputa pela P2 do campeonato. Russell e Hamilton fechavam o top 5. E antes de ir para o Brasil, tínhamos um novo cidadão honorário, que era apenas Sir Lewis Hamilton. Então no grid tínhamos um brasileiro. Mas para a etapa, tínhamos capacetes especiais. E os mais bonitos eram do Hamilton e do Vettel. E lembrando que naquele ano o formato da sprint era diferente, com apenas um quali, e era para sprint. E como a sprint terminasse, seria o grid para a corrida principal. Mas após tudo isso, agora vamos para Interlagos. No primeiro e único treino que realmente valia, tínhamos o sol brasileiro. E a informação que o Sainz trocaria o motor e perderia posições. Já na pista, ele por pouco não encheu o carro do Norris, enquanto o Leclerc ficava parado atrás do Stroll. E o Hamilton fritou e muito o pneu. Tivemos algumas escapadas, mas o Pérez foi o mais rápido, com 18.8. Após esse treino, já temos o quali. Na tarde de um sextou, tínhamos uma neblina e um céu bem nublado. E depois vimos a nova estátua de Ayrton Senna. E no intervalo entre o treino e o quali, choveu em Interlagos. Mas tínhamos a luz verde, então que um começava. E como a pista estava molhada, todo mundo saía de pneu intermediário. Quando faltavam 14 minutos, a última curva estava bem molhada. Mas as voltas eram marcadas. O Leclerc era o primeiro. Depois de 2 minutos, o Sainz ia para segundo. Depois o Russell era o quinto. E o Hamilton foi apenas o 12º. Mas atrás vinha o Verstappen. Ele fazia um 18.4 para assumir a ponta. Quando faltavam 9 minutos, o Gasly era o primeiro a colocar o pneu macio. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Gasly, Ricciardo, Magnussen, Albon e Latifi. Logo depois, o Gasly de macio ia com tudo e fazia um 17.6. Ele era o primeiro a marcar o tempo com esse pneu. Já lá no box, a Ferrari se atrapalhava e segurava não só o Leclerc, mas também o Sainz. Quando faltavam 2 minutos, era um caos. Todo mundo melhorava. Até o Latifi foi para primeiro. Depois o Leclerc queria fazer volta, mas o Tsunoda o atrapalhava. Com o tempo quase no fim, Pérez e Leclerc estavam sendo eliminados. Mas depois o mexicano ia para quinto. Colocava o Hamilton em risco. Alonso assumia a ponta. Leclerc era o quinto. Na subida do café, o Hamilton quase rodava. Mas no final, o Lewis fazia um 13.4. Verstappen saía lá de trás e ia para quarto. Stroll melhorava e colocava o Sérgio em risco. Mas ele ia lá e pulava para quinto. E após essa loucura foram eliminados Latifi, Joe, Bottas, Tsunoda e Mick Schumacher. Após alguns minutos, tínhamos a luz verde, então Q2 começava. Quando faltavam 12 minutos, as voltas eram marcadas. O Verstappen ia para primeiro, mas o Norris era melhor. Sainz era o terceiro, Pérez o sexto e Leclerc era o quinto. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Ocon, Albon, Vettel, Ricciardo e Stroll. E nesse momento o céu fechava. E quando o tempo se encerrava, praticamente ninguém melhorava. Então Albon, Gasly, Vettel, Ricciardo e Stroll foram eliminados.
E na passagem de fase, vimos a briga entre Gasly e Alonso. E vimos o céu completamente carregado. Mas depois de 5 minutos, todo mundo ia para a saída do box. O primeiro era o Magnussen. E logo atrás dele tinha o Leclerc, de pneu intermediário. E ele era o único com esse pneu. Mas depois tínhamos a luz verde e o Q2 começava. Quando faltavam 10 minutos, o pessoal seguia fora e abria a volta. E logo atrás dele estava o Pérez. E na curva do lago, o Leclerc quase rodava. Mas depois de um minuto, as voltas eram marcadas. O Magnussen era o primeiro. E só depois de tudo isso, foi quando o pessoal entrava no box. Ele ia lá e colocava os macios. E depois vimos que o Leclerc ficou revoltado porque o engenheiro demorou para chamar ele. E quando voltava, vimos o Russell na brita. E como ele não saiu de lá, tínhamos a bandeira vermelha. E nesse momento, o Magnussen era o pole. E depois o George pedia para os machos empurrar o carro dele. E depois o Leclerc ficava pé da vida ao saber que ele era o único a não fazer volta. E só depois que vimos que o Russell freou na grama. Passou reto, passou pela brita, mas quando ia sair, ele rodou e voltou para a brita. Depois de 7 minutos, tínhamos a luz verde e o Q2 recomeçava. Mas o chuvisco, a famosa garoa, caía em Interlagos. Só depois que o Pérez saía e ele ia de pneu intermediário. E quando faltavam 5 minutos, o Leclerc já saía do carro. O mesmo acontecia com o Verstappen. E depois aparecia o Magnussen malucaço. Já na pista, o Hamilton saía para dar uma volta. Já o Russell dava tchauzinho. E depois o box da Haas tinha uma comemoração sensacional. E depois o Kevin saía do carro e comemorava. E fazia festa com toda a equipe. E o Gunther Steiner ia lá e abraçava o Magnussen. Mas Kevin Magnussen era pole no Brasil, era pole em Interlagos. Verstappen foi o segundo, já Russell foi o terceiro. Após escolher maluco, tínhamos o grid formato, isso para sprint. Começamos em 10º, Pérez e Leclerc, esses dois lá atrás. Hamilton, Alonso. Ocon, Sainz. Norris em quarto, Russell em terceiro. Verstappen foi o segundo, pois Kevin Magnussen cravou a pole. Após essa loucura, agora vamos para o sábado. No sábado tínhamos o TL3, mas ele não era importante. Então vamos para sprint. Na volta de formação, vimos todo mundo de pneu macio. Apenas Verstappen e Latifi que eram impostores. Mas depois as luzes se apagavam e a sprint começava. O Pérez largou bem e seguia na ponta. Logo atrás, quase tínhamos um trio white, mas Verstappen era o segundo. Na reta oposta, quase tínhamos outro trio white. Na curva seguinte, as Alpine se tocavam. No fim da volta, Russell ia para cima, pegava vácuo, mas Verstappen segurava. Mas atrás, o Hamilton passava o Alonso. Na reta seguinte, o Russell pressionava. Mas de novo o Max seguia na frente. Na volta 3, o Hamilton ia para cima e passava o Ocon. E lá na frente, o Max passava o Magnussen. Mas a transmissão não mostrou. Mas tínhamos o replay. E vimos que o Max mergulhou e passou o dinamarquês. No fim da volta, o Russell abria asa e passava o Magnato. Na reta seguinte, o Sainz mergulhava e já passava o Magnussen. Então Kevin já saía do top 3. E depois vimos que o clima na Alpine não era muito bom. Na 5, o Hamilton passava o Norris. Então o Lewis já entrava no top 5. Depois a sprint finalmente dava uma acalmada. Mas na volta 9, o Pérez abria asa e passava o Magnussen. E era o quinto. Mas atrás o Vettel tentava, mas o Stroll segurava. Na reta seguinte, o Sainz sai melhor e ia pra cima, mas o lance quase jogou o Vettel pra fora. Na volta seguinte, o Seb abriu asa e sem dificuldades passava o canadense. Mas na volta 11, o Russell chegava no Verstappen. O George quase passava, mas o holandês defendia. Na reta oposta, o Russell saía bem, abria asa e passava o Max. Mas o holandês mergulhava e retomava a liderança. Na 13, o Russell abria asa, ia por fora, mas o Verstappen defendia. Na reta seguinte, o Russell abria asa, ia por fora, não conseguia a manobra, mas o Verstappen saía mal, então o Russell ia pra cima. Eles ficaram roda a roda, e de maneira impressionante, o Verstappen seguia na frente. Depois, mais atrás,
o carro do Albon o deixava na mão. Mas lá na frente, a perseguição seguia. Na 14, o Russell abria asa e colava no Max. No S do Senna, o inglês fazia uma linha diferente. Ele saía melhor, então ia pra cima, abria asa, pegava vácuo e agora sim assumia a ponta. Pra loucura da torcida. Logo atrás, Hamilton chegava no Sainz. E depois revimos a manobra linda de George Russell. Na 16, o Lewis chegava no Carlos. O Sainz defendia. Na reta seguinte, acontecia a mesma coisa. E na ferradura, o Hamilton quase mergulhava. Na volta 19, o Sainz ia com tudo. Abria asa, mergulhava. Tocava no Verstappen, mas conseguia a ultrapassagem. Na reta oposta, o Hamilton colava no Max. E vimos que o holandês tinha a asa quebrada. Na curva seguinte, o Lewis ia para cima. Ficava roda a roda, mas Verstappen se mantinha na frente. Na parte sinuosa, o Lewis queria passar, mas o Verstappen defendia. Na reta, o Hamilton abria asa e passava com tudo. Então o inglês brasileiro era o terceiro. Depois, a sprint passava. Então o Jorjão abria a volta final em Interlagos. Ele teve uma prova incrível. E na batalha contra o Max, ele foi muito bem. E por isso o George Russell vence a sprint em São Paulo. Sainz foi o segundo. E o Hamilton impressionante foi o terceiro. E depois, mais atrás, vimos o Magnussen. Ele que largou de primeiro e terminou em oitavo. E no parque fechado, o George comemorava a vitória. E o Hamilton o abraçava. E depois o top 3 andou pela reta. E depois ele recebeu uma medalha. Isso que era inédito. E o Massa era quem entregava. Mas após tudo isso, a sprint finalmente acabou. Mas ainda temos a corrida. No domingo, após sábado de sprint, tínhamos o grid formado. Gasly era o 10º, Vettel ao seu lado. Magnussen e Sainz. O espanhol era o terceiro, mas foi punido. Norris, aniversariante do dia, era o 6º. Leclerc era o 5º. Pérez e Verstappen em terceiro. Fila só Red Bull. Hamilton foi o segundo, pois o Russell era o pole. Numa fila só Mercedes. Mas na tarde brasileira, tínhamos a volta de formação. E vimos que o Magnussen, junto com as Ferraris, estavam de pneu médio. Mas depois as luzes se apagavam e a corrida começava. Russell largou bem e seguiu na ponta. Hamilton defendia e era o segundo. Na reta oposta lá atrás tinha bagunça. No laranjinha, o Ricardo mergulhava e tocava no Magnussen. O Kevin que rodava e batia no Ricardo. E como os dois bateram, tínhamos o safety car. E depois vimos a porrada que o Magnussen deu no Ricardo. E depois vimos um papelão voando. E a conversa entre Ricardo e Magnussen. E só na volta 6 que o safety car saía. O Russell segurava o pelotão. Mas tínhamos a bandeira verde. O George relargou bem, mas o Hamilton nem tanto. E por isso o Verstappen ia pra cima. Ele foi por fora. Queria a manobra, mas tocava no Hamilton. E por isso o Lewis escapava. Os dois tinham danos. E por isso ambos perdiam posições. Já mais à frente, o Leclerc ia pra cima. Sem melhor e ficava roda-roda com o Norris. E na ferradura, o Norris tocava no Leclerc. E por isso o Monegasco escapava e parava no muro. Já no fim da volta, um acidente entre Max e Lewis foi anotado. E lá atrás, o Verstappen trocava asa. O mesmo acontecia com o Leclerc. Na 9, o Sainz mergulhava e passava o Norris. Mais atrás, o Hamilton passava o Schumacher. E depois revimos a batida, ou melhor, o toque entre Hamilton e Verstappen. E depois, mais à frente, o toque entre Norris e Leclerc. E vimos que o Lando pegou a zebra, perdeu o carro e tocou no Percival. Na volta do replay, o Hamilton já passava o Gasly. E lá na frente, tínhamos Russell e Pérez. Mas lá atrás mesmo, tínhamos Verstappen e Leclerc. Na 13 vinha a informação que o Max era punido com 5 segundos. Isso por causar uma colisão. E depois vimos a manobra linda do Ocon. E depois vinha outra informação, que o Norris também era punido. Também com 5 segundos. E também por causar a colisão. Mas na reta, o Hamilton abria asa, pegava vácuo e no mergulho passava o Vettel. Para alegria da torcida. No fim da volta, o Lewis não perdia tempo e também já passava o Norris. E por isso ele já era o quarto.
Na 18, o Sainz era o primeiro a parar no box. E com a fumaça, a parada foi terrível, com o tempo de 4 segundos. Na 22, era o Leclerc quem parava. Ele saía dos médios e ia para os macios. Depois de 2 voltas, o Pérez fazia a sua parada. E quando saía, ele voltava bem no trânsito. E depois o Russell já parava. Depois de a troca do Verstappen, ele pagou a sua punição. Na volta 29, a Mercedes preparava o pneu. E depois o patrão fazia a sua parada. Na 34, o Verstappen chegava, abria a asa e passava o Tsunoda para ser o 15º. E na volta 36, a parada do Alonso foi terrível. Na volta seguinte, o Sainz já parava de novo. Na 44, o Hamilton chegava no Pérez. E na reta oposta, ele abria asa e ia por fora. Mas o Sérgio segurava. No fim da volta, o Hamilton fazia outra linha. Na reta, ele abria asa, pegava água e passava o mexicano. E para loucura da torcida, o inglês brasileiro era o segundo. Já depois, o Leclerc era chamado pro box. Na 48, o Pérez fazia mais uma parada. Na volta seguinte, o Leclerc ia para cima e passava o Gasly. Então ele era o 10º. Logo depois, o Lewis ia pro box. E vimos que ele queria ficar na pista. Mas o Bono mandava ele ir pro box. E ele colocava os pneus macios. E depois, mais atrás, era o Verstappen quem parava. E quando saía, o Russell entrava. Ele também ia de macio. Na 51, o Vettel abria e praticamente deixava o Leclerc passar. E com isso o Monegasco era o 7º. E depois não demorou e o Norris parava na pista. Quando o Percival chegou no Bottas, tínhamos o safety car virtual. Na 54, o Sainz parava no box e colocava os macios. E depois de que o motor do Norris só ficou fraco e ficou em anti-stall. E depois aparecia o Lando sentado e observando o seu carro. E depois disso, tínhamos o safety car. Na volta 54, durante o safety car, vimos a comparação entre um Fórmula 1, um safety car e um carro de família, que só pode ser uma Porsche. Só depois de uma volta que os carros poderiam tirar a volta. E um deles era o Latifi. Ele ia por fora e passava Pérez, Hamilton, Russell e até o safety car. E só na volta 59 foi quando o safety car finalmente saía. O Russell aquecia o pneu enquanto segurava o pelotão. Mas tínhamos a bandeira verde. Russell relargou bem e seguiu na ponta. Na 61, o Sainz foi para cima, mergulhava e quase tocava. Na reta seguinte, ia sair bem, mas o Pérez o fechou. Mas na volta 63, o Sainz ia com tudo. Abria asa, pegava vácuo e passava o mexicano. Então ia ao pódio, pois era o terceiro. Depois mostrava que o Max fez uma ultrapassagem dupla. E na volta seguinte, o Monegasco não perdia tempo. Abria asa e já passava o Pérez. Na 65, o Alonso passava de passagem o mexicano. Então o Sérgio já era o 6º. Na volta seguinte, o Verstappen chegava no Pérez. A equipe mandava ele não tirar os pontos do Sérgio, mas ele ia lá e o passava. Mas depois a corrida passava. Então o Jorjão abria a volta final em Interlagos. Ele que teve não só uma corrida incrível, mas também o fim de semana quase inteiro, só tirando o quali. Ele que sonhava com isso, agora se tornaria realidade. Ele que venceu no sábado, agora vencia no domingo. Pois George Russell vence em Interlagos e vence na Fórmula 1. Hamilton foi o segundo e o Sainz foi o terceiro. E era festa da Mercedes, logicamente do Russell. E o piloto do dia foi Lewis Hamilton, o nosso inglês brasileiro. E no parque fechado, Russell subiu no carro e comemorava muito. E também ia com os mecânicos. Depois Russell e Hamilton se abraçavam. E quando o Sainz dava entrevista, vimos o Russell ainda emocionado. E após as entrevistas, vimos o rádio do Verstappen. Max, let Checo through, please. Max, what happened? I told you already last time. You guys don't ask that again to me. Okay? Are we clear about that? I gave my reasons, and I stand by it.
E esse tal motivo ser de Mônaco do mesmo ano, onde segundo ele, o Pérez deu o pé e forçou a batida para ficar mais à frente. E isso para mim não faz nenhum sentido. Já na sala pré-pódio, vimos o Russell falando com o Toto pelo celular. E no pódio foi uma festa. E após o pódio, vinha um momento que o Pérez foi irônico após o Max não dar a posição. Mas após essa prova, a última foi em Abu Dhabi. E lá o pessoal ficou com o vice. Mas foi esse o longo vídeo de hoje. E por isso deixa o like.